Olá, sejam bem-vindos ao Jornal da Quarentena, uma produção dos alunos da Faculdade Pinheiro Guimarães. E seguimos dedicados a esse projeto audacioso durante o isolamento social para que vocês conheçam o talento dos futuros profissionais de comunicação do Brasil. Fiquem ligados, o Jornal da Quarentena só está começando. O ano letivo, que começava a engrenar depois do carnaval, logo mudou de direção com a chegada do novo vírus e precisou encontrar alternativas para continuar seu caminho. Em tempos de pandemia, os estudantes estão vendo o mundo assim, da janela. Sem poder sair de casa para estudar, o ensino remoto se transformou em solução para a manutenção do ano letivo, e a sala de aula se tornou virtual, acessada no computador e no celular, em qualquer lugar da casa. No ensino superior, para os que já estudavam na modalidade à distância, pouca coisa mudou. Mas para os que optaram pela faculdade presencial, a diferença é grande. Eu escolhi aula presencial porque é muito mais fácil para mim chegar no professor, ter um colega, alguém para me auxiliar presencialmente, me ajudar, às vezes a entender. Particularmente, eu não consigo estudar, eu não consigo ler, eu não consigo me concentrar com muito barulho. E dentro de casa a gente tem que entender que existem outras pessoas que moram com a gente e que estão fazendo outras coisas e que, consequentemente, vão fazer barulho. Além das dificuldades da Ana Beatriz e do Lucas, ainda há os problemas de conexão com a internet. As faculdades também precisaram se organizar e construir estratégias para lidar com essa nova demanda, como mostram os professores André e Cristiano. Em primeiro lugar, é muito difícil dar o mesmo tempo de aula, né, e manter as mesmas interações numa aula virtual que eu tinha numa aula presencial. Até porque numa aula presencial você olha o aluno que está tendo dúvida. Então foi algo tudo muito novo para a gente, mas está sendo muito bem aceito. Os alunos conseguiram se adequar também a essa modalidade, têm comparecido com uma presença muito boa às nossas aulas. Os professores conseguiram também adequar essa metodologia de ensino, uma nova didática. Mas mesmo com a dificuldade inicial, os alunos já conseguem encontrar pontos positivos no novo modelo. Saiu daquela coisa da sala onde é o professor e a gente, passou a ser todos nós. A gente também ajudava muitos professores nessa questão. Uma outra coisa que eu gostei particularmente foi que os professores de fato começaram a disponibilizar o material didático nas plataformas da faculdade. E por conta da atual conjuntura, provocada pela transmissão do coronavírus, o MEC lançou a Portaria 544, em 16 de junho, autorizando o ensino remoto nos cursos de graduação até dia 31 de dezembro deste ano, o que causa preocupação em alunos como Luiz. Creio que vai ser muito difícil, porque esse primeiro semestre especificamente, foi muito complicado em termos de saúde mental para mim. Eu sinto muita falta da faculdade e da rotina que ir à faculdade te proporciona. E exige que os cursos de graduação comecem a se preparar, mesmo não tendo uma definição exata de como será o próximo semestre. Ainda está sendo proposta pelo MEC, ainda não está desfechada, ela ainda está em formato de uma portaria. Então, assim, tudo ainda precisa saber o que vai acontecer amanhã, né? Há uma incerteza muito grande aí para a gente. Nossos alunos não ficarão sem o atendimento dos professores, sem o atendimento da direção, da secretaria. Nós preservamos a qualidade do ensino e preservamos a qualidade daquilo que o aluno está aprendendo. De qualquer forma, uma coisa é certa: é melhor permanecer em casa durante a pandemia. O jeito vai ter que seguir em frente, me adaptando e dando dicas para a faculdade também, para melhorar para os professores. É o certo a se fazer, já que a pandemia não está controlada. No caso das universidades, isso evita a circulação de pessoas, evita a aglomeração de pessoas e, portanto, o surgimento de novos casos no país. Isso evita que os efeitos da pandemia se agravem no país. Parece até clichê, mas nunca é demais lembrar que caso você precise sair de casa, coloque a máscara.
mesmo que alguns optem por não utilizá-la ou tirem na hora de falar. A próxima matéria vai te mostrar que o uso desse acessório, que se tornou tão importante, não é impeditivo para interagir com os outros. A vida em sociedade ganhou algumas camadas de tecido. As máscaras se tornaram um escudo primordial para nos proteger do coronavírus, quando for necessário se deslocar e durante as atividades profissionais. No caso do Daniel, que é supervisor em uma loja, a máscara passou a ser um elemento a mais para se adaptar no dia a dia de trabalho. Muitas das vezes a gente fala e o cliente não entende o que a gente está falando, então a gente tem que buscar falar pausadamente e aumentar um pouco mais o tom da voz. Assim é a mesma coisa com os vendedores. Muitas das vezes eles não entendem o que a gente está falando, então a gente procura ter um pouco mais de paciência com eles. No lugar barulhento, você vai ter que usar muito a expressão do olhar, né? O gestual, chamar a pessoa, apontar o que você está querendo, aumentar o volume da voz. Dicção é a habilidade de pronunciar o som das palavras de forma com que o ouvinte consiga entender tudo perfeitamente. Para os profissionais da comunicação que aparecem em frente às câmeras com o rosto coberto pela máscara, o material impõe uma nova realidade a quem precisa cumprir o ofício de noticiar os fatos. Eu acho que não chega a prejudicar o trabalho de passar a informação. Você perde alguma sensibilidade porque você não está vendo a expressão do repórter, muitas vezes, né? Você não está vendo a dicção dele. Mas a mensagem, a gente está fazendo de tudo para que a mensagem fique o mais clara possível nas passagens e durante os vivos. Eu acho que a informação em si não vai ficar prejudicada. Talvez prejudique a nossa relação com o público, um pouquinho do approach que a gente normalmente tem quando você vê a outra pessoa ali falando, né? Para que os telespectadores possam entender as informações transmitidas nas reportagens e nas entradas ao vivo, foi preciso treino para que a voz sobressaia a essa barreira física. Todos os repórteres têm um acompanhamento de uma fonoaudióloga da TV. Normalmente todo dia de manhã eu aqueço voz e faço exercícios de projeção de voz, que me ajudam a ter esse volume para que eu consiga, para que o microfone consiga captar. Então a gente teve poucas adaptações, assim, sabe? Mais uns exercícios de força, de resistência. Você fazer, por exemplo, Bs prolongados através de um canudo. Esse tipo de exercício que trabalha a resistência pulmonar e acaba ajudando você na projeção vocal. A comunicação, ela é o todo, né? Você precisa de outras pistas para se comunicar. E quando você põe a máscara, você perde a leitura labial, que a gente acaba fazendo, né? Então, você acaba perdendo também alguns decibéis da emissão da voz. Com a máscara simples, você perde de 3 a 4 dB de diminuição de som. E com a N95, aquela máscara profissional, você pode perder até 12 decibéis no som da voz. Então, isso prejudica bastante, né, no nosso entendimento. É uma nova realidade. Mas nem tudo fica escondido pela máscara. Já que os olhos são a janela da alma, que tal abri-los para facilitar a comunicação? Essa é a estratégia usada pelo Natan nas aulas de teatro em uma ONG na Cidade de Deus. Minha sobrancelha tem que falar mais, meus olhos tem que falar mais, minha testa, quando eu quero explicar alguma coisa, ela tem que fazer algum movimento. Então, um desafio novo, quando você está explicando, você mexe com a sobrancelha, né? Você faz assim para falar que está explicando, para mostrar que está explicando. Quando você está numa reunião online, você faz assim para mostrar que está entendendo. Isso com a metade do rosto. Tem pessoas, doutora, que elas resolvem tirar a máscara para falar. E que isso está certo ou não? Você precisa usar a máscara principalmente na hora que você está falando, porque os perdigotos aumentam muito mais na hora da fala. E além de você estar colocando esses perdigotos para a pessoa com quem você está falando, você está jogando para o meio ambiente também. É uma proteção. É um caso de saúde mesmo, saúde pública. Durante a quarentena, a programação das TVs acaba ficando repetitiva, seja com séries antigas, filmes
ou as notícias sobre a pandemia, que já são muito tristes. Para levantar um pouco o astral, encontramos pessoas que tentam animar e informar a audiência com a ajuda da internet. Quando você pega o celular ou entra no computador, você pensa, bom, o que tem na internet para me entreter? O Andrei, que é um apaixonado por futebol, resolveu unir alguns amigos e fazer um podcast sobre esse esporte tão amado no mundo todo, unindo bom humor e esporte. Que coisa melhor? É um projeto interessante e mesmo fazendo parte aí da parte técnica do podcast, eu participo também, eu sou fixo, todos os programas eu tô lá apresentando com a galera e assim, o Renato é âncora em certos programas, outro é o Fred, que é um amigo nosso, torcedor do esporte, que a gente brinca que ele parece o Faustão, quando ele comanda o programa, que ele não para de falar, fala mais que os participantes, os convidados, mas é uma graça nossa aí. É muito bacana e trabalhoso produzir tudo isso. E é claro, também é importante ouvir a voz do público. Eu sou um ouvinte assíduo de podcast, eu acompanho podcasts voltados a futebol, podcasts voltados à política, geopolítica também é um tema que eu gosto muito, então sempre que eu vejo aí um conteúdo bacana, interessante sobre o tema, eu procuro ouvir, procuro absorver aí um conteúdo que para mim é interessante, é um conteúdo que às vezes foge da superficialidade que a gente vê em outros debates. A tecnologia, e em especial as redes sociais, não servem apenas para entreter o público, elas também ajudam a tirar dúvidas e disseminar informações relevantes entre as pessoas. A produtora de audiovisual Carla Fancini explica melhor como funciona esse processo de produção de conteúdo. Produzir conteúdos relevantes para os seus seguidores, conteúdos que ajudam, que resolvam problemas, que satisfaçam desejos. Agora, a quantidade mudou, porque o número de consumo também aumentou, Muita gente consumindo o tempo inteiro conteúdos na internet, tanto em feed, em stories, no IGTV, no Facebook, no YouTube, no Pinterest, no LinkedIn. A quantidade de usuários aumentou e o número de horas de consumos também. Chegou a hora da agenda das lives. Confira uma lista dos principais shows virtuais previstos para esta semana. Domingo começa com live do Vitão às 4 horas da tarde. Também tem Pablo Vittar às 5 da tarde no YouTube. Segunda-feira é a vez da Banda Católica Reza às 8 da noite. Todas as terças, Camila Genaro conta histórias infantis. E o Boi, minha gente, era muito esperto. O Boi era inteligente demais e ele ficava imaginando o dia que ele ia conhecer o mar. A quarta-feira vai ficar por conta da dupla sertaneja Lucas e Priscila às 8 da noite. Na quinta-feira, para quem é fã de forró, show da Kátia Silene às 8 da noite. Sexta-feira tem a banda baiana DH8. Para terminar a agenda no sábado, vai ter Lexa com bastante funk às 8 da noite. E pagode com Xande de Pilares às 6 da tarde. O maltrata quem te adora. Se eu chame, você vai embora. O estádio do Maracanã completou neste mês de junho 70 anos de existência. A coluna Invasão vai lembrar que o tema do futebol também foi palco de grandes eventos artísticos. O estádio Mário Filho, carinhosamente batizado com o nome de um pássaro, foi inaugurado em 16 de junho de 1950. De lá para cá, viveu momentos inesquecíveis que vão muito além do futebol. Aliás, o próprio aniversariante compartilhou as memórias através de uma modesta carta escrita à mão. Afinal, mesmo com toda essa modernidade, o velho Maraca ainda preserva uma certa nostalgia. Eu vou ler para vocês. Meu nascimento foi muito aguardado pelos brasileiros. Nos áureos anos 50, surgia como o maior estádio de futebol do mundo até então, o Coliseu Carioca. Meu início de vida foi um trauma para milhares de torcedores brasileiros que assistiam à final da Copa do Mundo de 1950. Porém, os anos seguintes se resumiram a momentos de esfuziante alegria.
seja no uníssono grito da torcida quando Sua Majestade, o Pelé, fez o 1000º gol, ou mesmo na execução perfeita das notas musicais entoadas pela A Voz. 170 mil pessoas assistiram ao primeiro grande show em meu gramado, comandado com maestria por Frank Sinatra. For strangers in the night. Quase 3 décadas depois, foi a vez de outro rei celebrar os 50 anos de carreira com a emoção de clássicos que tocaram no fundo do meu coração. Não volte nunca mais pra mim. Me permiti enlouquecer ao som do rock da banda Kiss e relembrei meus anos de bitomaníaco ao receber Paul McCartney. Me senti vaidoso ao ver 188 mil pessoas felizes no gigantesco show de Tina Turner. Lembro também que em 1993 prestigiei com muito gosto o ousado show da diva suprema do pop mundial. Isso porque a americana Madonna se desafiou a cantar Garota de Ipanema do meu compadre Tom Jobim. Em 2002, apesar da meia-idade, preservei os sentimentos da adolescência, assim como os fãs de Sandy Júnior. E testemunhei um momento histórico na carreira de uma diva genuinamente brasileira em 2006. É de babaixá, é de bala com vaca, é de babaixá, é de bala com vaca. Como minha existência gira em torno do esporte, tive a honra de ter a chama pan-americana acesa em meus domínios na celebração dos Jogos de 2007. E gostei tanto da experiência que decidi organizar um evento um pouquinho maior, dessa vez para todas as nações do planeta. Os deuses do Olimpo devem ter sentido até inveja da beleza da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Mas confesso que estou um tanto triste. Meu aniversário de 70 anos foi solitário, sem convidados, já que um vírus penetra, resolveu jogar meus torcedores para a retranca. Mas não precisam se preocupar comigo, não. Em breve, as arquibancadas voltarão a receber os súditos da nação rubro-negra, os desbravadores cruz-maltinos, a folia do pó de arroz tricolor e os herdeiros da estrela solitária. Afinal, é para eles que eu estou aqui, imponente, pulsante, ansioso para ver todos reunidos em um típico domingo de futebol. Gostou do programa de hoje? Você pode assistir a ele e maratonar os outros jornais da quarentena que estão no canal da Faculdade Pinheiro Guimarães, no YouTube. Fiquem na paz e até a próxima.